Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 24.2. Conteúdo: o realismo e o naturalismo. A ideia de natureza humana. Habilidade: compreender as ideias das correntes científicas da segunda metade do século XIX e reconhecer a influência dessas correntes científicas sobre a produção literária do realismo e do naturalismo. Muito bem, turmas, boa tarde a todos, professores e alunos. Nós vamos então rever o que o professor Júnior já ensinou para vocês, vamos só ver alguns pontos importantes. Vamos lá para a revisão. Muito bem, então o professor Júnior mostrou para vocês sobre a organização de um texto, de um texto dissertativo, quais são os elementos importantes que deve conter essa redação, principalmente aí para quem vai fazer o Enem, que tem a proposta lá que você tem que fazer um texto, Então, no primeiro momento, você deve ter o domínio aí da nova padrão escrita. Então, você deve conhecer como é que as palavras são escritas, A organização desse texto, o uso das palavras, da pontuação, Porque todos esses elementos eles serão avaliados no momento da avaliação dessa redação. Você deve compreender a proposta da redação, Porque lá no caderno, quando você vai ler, tem um texto base lá, E aí você deve compreender qual é a proposta dessa redação. O que você deve escrever lá, de acordo com esse tema que vai ser proposto para você desenvolver. Você vai selecionar, relacionar, organizar e informar. Para você fazer uma boa redação, você tem que ter conhecimento, desse assunto. Senão, você vai acabar não conseguindo escrever nada. Demonstrar o conhecimento de elaborar uma solução, que justamente vai ficar lá no final, a tua proposta de solução para um determinado problema. E aí você deve escrever no último parágrafo do texto. É claro, vai exigir 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, senhor, escrever é um trabalho árduo. Textos são cortados, aumentados, virados pelo avesso, amassados, O texto só brilha depois de muito apanhar. Então, para você escrever um texto não é fácil, Você precisa ter uma série de requisitos, conhecimento, organização textual, o conhecimento das palavras, da pontuação, da argumentação, Então, todas essas coisas a gente já estudou aqui, dessa questão da organização do texto. Nessa dissertação argumentativa, você deve formar opinião, você deve argumentar, que é justamente o que você vai convencer o leitor, E até mesmo a pessoa que está corrigindo a tua redação, Vai formar opinião, argumentar, convencer, contra a solução, O texto deve ser exequível, razoável. A proposta de intervenção não pode ferir os direitos humanos, Você não pode dizer que vai cortar o braço de alguém que cometeu um crime, por exemplo. Precisa ser detalhado, inovador e viável. O que fazer, como fazer e usar que recursos nessa redação, E a quantidade, lógico, não significa a qualidade, porque às vezes você escreve um monte de coisa e acaba se não tendo chegar a atingir o objetivo naquele texto, que é colocar os teus argumentos e tentar convencer do que você fala é uma verdade. E aí, nós vamos seguir agora para o nosso desafio do dia. Muito bem, então vocês vão observar bem essa imagem, Várias pessoas na rua, eles estão em frente a um prédio, a um local. Então, vamos atenção à leitura do texto, que tem a ver com essa imagem, com essa pintura, O nome dessa pintura chama-se A Greve. Ela foi feita em 1886, de Robert Kohler. Esta traduz a atmosfera criada pela agressiva industrialização, porque passaram os Estados Unidos no final do século XIX já, no caso é 1800 e pouco, A tela reproduz uma das inúmeras manifestações de trabalhadores ocorridas em Chicago durante o ano de 1886 e culminaram na criação do Dia do Trabalho, comemorado mundialmente em 1º de maio. Os reflexos provocados pela segunda Revolução Industrial e pelos movimentos de inspiração marxistas estão evidentes nesse quadro.
e o que percebemos imediatamente é o confronto entre patrão e operários. Descreva os elementos da pintura e relacione-os ao realismo e ao naturalismo. Então, com base no que a gente vai ministrar para vocês, vocês vão fazer essa descrição, tá? Lá no momento do nosso desafio, no final da aula, né, que vocês irão responder esse desafio. Então, vamos seguir para a nossa aula. Muito bem, então hoje vocês vão conhecer um pouco do realismo e do naturalismo, né, que são dois períodos literários que vão caminhar juntos, né? Então, a Revolução Industrial, né, muda a face da Europa nesse período de 1800 e pouco, né? E a Revolução Industrial, ela desencadeou mudanças tão profundas, né, no modo de produção, que se tornou responsável pela reordenação da economia mundial no século XIX. Então, a gente chama de século XIX porque a gente sempre soma uma unidade a mais, né? Então, fica aí entre 1800, fica no século de 1800 até início de 1900. Então, com essas profundas mudanças que aconteceram aí na Revolução Industrial, né, essa multiplicação das máquinas, né, o crescimento do comércio, eles ajudaram a disseminar um clima de otimismo, né, entre as pessoas na sociedade, na Europa, nos Estados Unidos, né, que associava as mudanças nos modos de produção e que esse modo de produção ele possibilitaria importantes reformas sociais e que prometiam tempos de prosperidade econômica, né, e o desenvolvimento técnico e científico. Então, com essa Revolução Industrial, as grandes fábricas, os grandes empresários, eles vislumbravam isso, né? E os sociólogos da época, né, havia uma possível mudança, né, de que a economia iria mudar e que essa mudança, né, de prosperidade econômica iria atingir a sociedade como um todo, né? Essa era a perspectiva. Porém, o que aconteceu foi o contrário, né? O que aconteceu foi que a burguesia cresceu cada vez mais, né? Ou seja, os grandes empresários ficaram cada vez mais ricos, os donos das empresas, né, das fábricas, e o proletariado, né, como é colocado pelo marxismo, ficaram cada vez mais pobres, né, porque eles tornaram-se assalariados. E aí o salário que eles ganhavam era muito pouco, né, para se manter. Então, o que aconteceu? Um grande número de pessoas eram empurradas para a margem da sociedade, né, para o nível de pobreza mesmo, e os burgueses, né, como foram conhecidos na Europa, passaram a ficar cada vez mais ricos. Então, aí é que entra a questão do realismo, né? Ainda nesse início, né, dessa Revolução Industrial, nós tivemos também as ideias científico-filosóficas, que é baseada aí na ideia de Charles Darwin, né, em que foi considerado aí o darwinismo, e que em sua obra A Origem das Espécies, que foi divulgada em 1859, apresenta a teoria da seleção natural, né? Então, o que é essa seleção natural, né? Segundo a qual a natureza ou o meio, né, selecionam entre os seres vivos as variações que estão mais aptas a sobreviver e a perpetuar-se, ou seja, os seres vivos que eram mais fortes, né, eles sobreviveriam, né, procriariam, e os mais fracos ficariam, né, seriam eliminados, né, por serem mais fracos, e os mais fortes iriam sobreviver e perpetuar a sua descendência. Então, essa é a teoria de Charles Darwin. Então, com base nessas ideias, né, do Charles Darwin, muitos cientistas, como por exemplo também o Thomas Malthus, que também foi um pesquisador da época,
um autor que afirmava que a pobreza era também uma forma de seleção natural, porque uma vez que as pessoas se alimentavam mal, viviam em condições mais ruins, é claro que elas iriam morrer mais rápido, né? Ia acelerar esse processo. Então, ele dizia que essa forma de seleção natural na sociedade seria algo bom, porque seria uma forma de eliminar, né, quantidade de pessoas devido à questão de espaço, a questão de emprego mesmo, a questão de alimento. Então, ele veio com essa teoria, né, de que empurrar a sociedade as pessoas para o nível de pobreza extrema seria uma forma de seleção natural, né? Ele se embasou aí nas ideias de Charles Darwin, né? E embora ele dissesse que fosse algo cruel, né, porque de fato é cruel, muitas pessoas passaram a ter essa ideia, que inclusive até o Adolf Hitler, né, que foi uma pessoa assim de extrema maldade, né, que fez milhões de pessoas morrerem, né, ele se embasou também nessa teoria de Charles Darwin. É claro que Charles Darwin, antes de ele morrer, ele jamais, né, iria criar uma teoria para que outras pessoas com outras intenções, né, tivessem essa ideia de que você usar uma certa teoria para eliminar pessoas, né, seres humanos. Então, nesse meio, né, a questão do realismo, né, temos também aí a questão das ideias científico-filosóficas, que estão embasadas também na ideia de Auguste Comte, né, que parte do princípio de que o único conhecimento válido é o conhecimento positivo, isto é, os oriundos das ciências, ou seja, todo conhecimento só seria válido se a ciência investigasse, né, se fosse provado cientificamente, né, que tudo aquilo que fosse empírico, somente da experiência, não teria valor, né? Então, essa foi as perspectivas, né, científico-filosóficas. E ainda no campo científico-filosófico nós temos o socialismo científico, né, embasado aí por Karl Marx e Friedrich Engels, que a partir da publicação do Manifesto Comunista, em 1848, que define o materialismo histórico, né, e a luta de classes, ou seja, esse materialismo histórico é o modo de produção da vida material, né, que vai condicionar o processo da vida social, político e intelectual de modo geral. Então, com a publicação desse livro, é que começaram as grandes manifestações das classes sociais, não é? Lá na obra que vocês viram, que foi colocado como desafio para vocês, ali há o quê? Uma luta de classe entre o patrão e o empregado, né? A luta por condições melhores de trabalho, condições de melhores salários, né? Melhores condições de vida. Então, a partir da publicação desse livro, há uma grande manifestação não só na Europa, mas nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, né? Já que o Brasil saiu, né, da república, da monarquia para a república, em 1888, a proclamação da república, ou seja, a partir da proclamação da república, que muda-se do reinado para o governo de presidente, né? Então, começa-se a ver também um problema nas lavouras, por exemplo, né? A questão da escravidão no Brasil, que ainda existia muito, né? Muitos escravos, e não havia uma condição melhor de vida dessas pessoas. Então, a gente vai ver também as ideias científico-filosóficas colocadas como um determinismo, né, criada por Hippolyte Taine, que parte do princípio de que o comportamento humano ele é determinado por três aspectos básicos, que é o meio, né, a raça e o momento histórico que esse indivíduo vive, né, o meio, o local onde ele está, onde ele vive, onde ele se criou, né, a raça, né, se ele é negro, se ele é índio, se ele é branco,
qual é a raça que ele pertence, também se vai determinar o comportamento dele como ser humano, e o momento histórico, né? A formação histórica de um determinado local, um determinado país, e isso vai determinar esse comportamento. Então, essa é a ideias científico-filosóficas, né? Então, o realismo ele vai ser marcado por essas ideias científico-filosóficas, tanto na questão da evolução do ser humano, da evolução das espécies, né? Tanto na questão social, filosófica, né? Dos grandes filósofos falando, já que a ciência ela ganha bastante força nesse período. E aí é que vai acontecer o realismo, né? Então, o realismo e o naturalismo, eles têm princípios comuns, né? Como a objetividade, ou seja, o realismo ele vai mostrar uma realidade, ele vai mostrar as transformações de uma sociedade, né? De forma objetiva, clara, né? Sem nenhum resquício de romantismo, né? E o universalismo, porque esses temas, eles serão temas universais, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer na Europa, vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil, vai acontecer em qualquer canto do mundo, né? Por isso universal. Então existem obras literárias que elas vão estar nesse nível, porque vai tratar de temas que vai estar presente em qualquer sociedade, né? Por isso o universalismo. O descritivismo, porque ele vai ter o objetivo de descrever, né? De mostrar uma realidade. A lentidão da narrativa são textos que tem uma leitura muito lenta, porque ele vai descrevendo, ele vai mostrando, né, passo a passo, como que vive uma determinada sociedade, né? Então, por isso essa lentidão no momento de ler. Então, nós temos também, por exemplo, a obra A Casa de Ramírez, que é uma obra, um livro muito grande e é uma leitura assim muito lenta. Quando eu estava na faculdade eu li esse livro e era assim muito enfadonho, porque ele descrevia as coisas de uma forma muito lenta, né? E aí temos a impessoalidade do narrador, porque ele vai contar essa história de modo impessoal. Por quê? Porque ele vai contar uma realidade, ele vai mostrar uma realidade. Então, por isso ele vai se omitir. Então, o texto sempre vai estar narrado em terceira pessoa. Então, o realismo, ele é a tendência literária que procura apresentar, acima de tudo, a verdade, né, a realidade, né, de uma vida real, tal como ela é, utilizando-se para isso da técnica da documentação e da observação, contrariamente à invenção romântica. Então, perde-se completamente, né, há uma quebra muito grande aí, né, dos valores românticos, que era aquela coisa idealizada, né, pela mente, pelo subjetivismo, e o realismo está interessado na análise dos caracteres, né, ele encara o homem e o mundo objetivamente, né, para interpretar a vida, ou seja, ele vai analisar o homem individualmente, tá? Então, todas as obras que estão dentro do realismo, ele vai analisar o homem individual, o homem como um ser humano individual, né, das suas ações, né, dos seus defeitos. E principalmente aqui na questão do Brasil, ele vai contar a realidade de uma burguesia hipócrita, né? Os costumes de pessoas, né, que ascendiam socialmente, e ele vai mostrar, né, os defeitos, a traição, a arrogância, né, da burguesia, as futilidades dessa classe social. Então, as obras realistas, elas vão mostrar o homem na sua realidade, vai mostrar uma realidade, né, de transformação, de mudanças, né, de pobreza, de ascensão de um e da pobreza de miséria de outros, né? E aí o naturalismo, ele vai ser muito parecido com o realismo. Porém, o naturalismo, ele é um realismo a que se acrescentam certos elementos, né, que o distinguem e torna inconfundível sua fisionomia em relação a ele.
o naturalismo é um realismo fortalecido por uma teoria peculiar, ou seja, de cunho científico, né? Uma visão materialista do homem, da vida e da sociedade, só que ele vai o quê? Valorizar a ciência como instrumento, né, para analisar e compreender a sociedade. Então, aqui dentro do naturalismo, a diferença que vai acontecer entre o realismo e o naturalismo é que o naturalismo, na obra literária, ele vai priorizar a ciência, né? A ciência será um instrumento, né, para analisar e compreender a sociedade, como, por exemplo, o livro Dom Casmurro, né, que foi escrito por Aloysio de Azevedo. Ele é uma obra naturalista, né, em que ele vai mostrar o comportamento das pessoas, né, que ele, no caso, ele é determinado pelo meio, né, o comportamento das pessoas é determinado pelo meio em que ele vive. Então, na obra, o Dom Casmurro, aliás, o Cortiço, desculpa, é a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né, em que ele vai narrar, vai contar personagens, né, inclusive ele mostra um espaço que é formado do Rio de Janeiro, né, a região de Botafogo, é uma região do Rio em formação, não é? Quando ele conta a história lá do João Romão, que é uma pessoa que cria constrói várias casinhas, né, para alugar, e ali forma um cortiço, né, porque vem pessoas de locais, né, que trabalhavam nessa região, uma região de pedreira e também de fábricas, né, e aí vinham muitas pessoas de outros lugares, inclusive migrantes de Portugal, né, vinham para trabalhar nesses locais. Então ali, nessa obra, ele vai mostrar, né, uma série de personagens. No caso, um deles é um português que ele era muito honesto, né, e ele veio trabalhar num desses locais, trouxe a família, a mulher e a filha, mas, muito embora, ele foi seduzido pela Rita Baiana, né, uma negra bonita, sensual. Então, quando ele coloca esse personagem na história, a Rita Baiana, com toda a sua sensualidade, né, ele está tentando mostrar, através dela, as coisas do nosso país, né, da natureza do nosso país, que é muito exótica e muito diferente, não é? Então, ele tenta usar, ele utiliza, né, ele usa algumas características humanas, fazendo uma relação com o natural, com aquilo que é natural, né, da natureza. Então, ele diz que o meio ele vai corromper o homem, né? Então, ali nessa obra acontece o estupro, acontece a prostituição, né, de uma mocinha chamada Pombinha, né, que ela era virgem, porém a mãe dela ela era uma prostituta, né? E ela acaba deixando a filha dela também seguir o mesmo caminho. Então, como o naturalismo ele vai trabalhar a questão da ciência, né? Ele vai dar evasão à ciência, né? Então ele vai colocar personagens nessa história para mostrar que o meio ele vai influenciar o ser humano, seja ele honesto, seja ele inocente, seja ele bom, né? Porque existe a teoria de que o homem nasce bom, é o meio que o corrompe. Então está baseado aí na teoria dentro da teoria científicos filosóficas, né, de que o homem é determinado pelo meio, segundo Hippolyte Taine. Então ele vai dizer, né, então ele prova com essa obra de que os comportamentos eles são moldados pelo meio, pela raça e pelo contexto social, né, pelo momento histórico que aquela pessoa vive. E aí nós temos os limites entre o realismo e o naturalismo, né? Os escritores realistas eles propõem a fazer o romance de revolução, porque ele pretende reformar a sociedade por meio de uma literatura crítica, né? Porque ele vai mostrar uma realidade, uma transformação, né? O que está acontecendo naquele momento histórico
em todo o mundo, no caso, não só aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, né? Eles preferem trabalhar com um pequeno elenco de personagem, analisá-los psicologicamente, ou seja, ele vai analisar esse personagem, essa pessoa, unicamente, né? Ele vai mostrando como é que essa pessoa se comporta, né, diante da sociedade, principalmente fazendo uma análise crítica por causa da questão da burguesia, né, por causa dos burgueses, das pessoas que viviam a classe média alta, né. Então ele vai analisar uma sociedade daquela época, né, com todas as suas, como eu já falei para vocês, com toda a sua futilidade, com todas as suas vaidades, com todas as suas arrogâncias. Então, inclusive, né, uma obra que foi conhecida internacionalmente, de Gustave Flaubert, Madame Bovary, em que ele foi processado por estar escrevendo algo imoral, né? Porque a Madame Bovary era uma personagem que foi criada, né, justamente para mostrar a burguesia, né? Então as pessoas não conseguiram entender isso, porque ele estava criticando a sociedade daquela época e não o fato de Madame Bovary ser uma mulher traidora, né? Adúltera, que traía o seu marido. Então, tudo aquilo que ela fazia, né, como personagem no livro, né, ela era uma pessoa infeliz, ela era casada com um médico, eles viviam uma classe média alta, né? E ela tinha necessidade de sair de casa, porque a vida no campo era muito enfadonha para ela. Então, ela queria se divertir, ela queria novos amores, né? Então, quando o escritor começa a escrever e falar desse personagem, né? Como ainda havia vários conceitos, valores lá do homem romântico, né? De que fantasiava, de que era tudo subjetivo, idealizado. Então vem Gustave Flaubert e mostra esse personagem, né, nessa obra, e as pessoas se sentem incomodadas com ele e o processam por ele estar escrevendo conceitos imorais, né? Sendo que o que ele estava fazendo uma crítica não era a questão da imoralidade, da traição, mas sim mostrar uma sociedade hipócrita, uma sociedade que vivia de coisas do subterfúgio, né? O fato da sociedade burguesa, né, viver as futilidades da vida. Então ele começa a escrever, né, isso em sua obra. E vários outros autores também seguiram o mesmo nível, né, para justamente criticar essa sociedade, essa nova sociedade que estava acontecendo. Então, os limites entre o realismo e o naturalismo, né, já os naturalistas, comprometidos com a ótica cientificista, né, da época, objetivavam desenvolver romance de tese, no qual seria possível a demonstração das diversas teorias científicas, né, que tinham uma perspectiva biológica do mundo, reduzindo muitas vezes o homem à condição de animal, colocando o instinto sobre a razão. Ou seja, o homem agia instintivamente como se fosse um animal, né, baseado lá na teoria da evolução das espécies, né, de Charles Darwin. Então, o naturalismo também vem tentar trazer, né, esse mundo natural, esse mundo biológico, né, com relação ao homem, né? O homem não como ser racional, mas sim como um animal, agindo apenas por instintos, né? Então, esse foi o assunto entre o realismo e o naturalismo, né? Os seus pontos fundamentais e as suas características bem peculiares, né? Que estão muito próximos um do outro e que os dois vão caminhar juntos nesse período de mudanças, né, de transformações da sociedade. Então, é isso aí. Desafio do dia para você. Olha só, vamos responder, vai. Coloca na tela. Qual o início desse esquema e por quê? Por quê? Por quê? Pense bem, esquema da redação do Enem. Pense bem, esquema da redação do Enem. Nós temos aí tema, tese, argumentos e intervenção.
Começa aí no tema. Vai para sua tese, seus argumentos e a proposta de intervenção. Beleza? Esse é o quadrado semiótico da redação dissertativa argumentativa. No segundo desafio, né, de acordo com essa imagem, que é uma pintura que retrata a greve aí de Robert Kohler, então, esse quadro, ele retrata o momento do conflito, né, entre o patrão e os empregados, né, após a divulgação marxista, né, pensamento marxista, que as pessoas devem lutar pelos seus direitos, né, e mostra lá a questão do materialismo histórico, em que a burguesia cresce, né, fica cada vez mais rica, e a classe pobre fica cada vez mais pobre, né? E aí começa aí os embates entre patrão e empregado. Então esse foi o nosso desafio. Amanhã com certeza estaremos novamente com vocês. Até amanhã, Até gente. amanhã. Boa tarde a Tchau. todos.